Alguém pode chegar aqui e falar que o Capurês está mentindo? Pode apontar as mentiras que ele disse? Porque eu tenho certeza que ele pode provar as verdades que ele está falando. Como ele mostrou, e está com alguns papéis quando faz seu discurso. É só pegar uma, porque o grande papo do gestor, o financista Romeu Zema, tá ali, ó. Dívida total cresce, total de Minas cresce 63% com Zema e ultrapassa 200 bilhões. O bolsonarista diz, Zema é um péssimo administrador, vendeu as empresas públicas e mesmo assim a dívida pública explodiu. Ou seja, o Estado ficou mais pobre depois da administração dele. E o Vinícius pergunta, por que o Nicolas quer empurrar o responsável por esse fracasso de administração para colar em Flávio Bolsonaro? Mas enfim. Aí, conta daquele vídeo do Zema falando que vai privatizar o Banco do Brasil, vai privatizar a Petrobras, porque assim vai sanar a dívida brasileira. Ele vendeu algumas empresas, alguns ativos estatais de Minas e não conseguiu controlar a dívida de Minas. Aí o Cláudio Dantas comenta sobre o Zema e fala o seguinte, Zema foi bem contra o Supremo, mas já cedeu a uma agenda neoliberal ultrapassada, que é a questão das privatizações. Talvez perca os 3 pontos que ganhou na semana passada. A maioria dos políticos ainda não entendeu qual o jogo global e como o Brasil deve se posicionar. Pois é. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros, dos políticos brasileiros, estão boiando. Concordo de gênero número e grau com Dantas. Até brinquei com ele nessa postagem. Eu falei assim, Cláudio Dantovski, meu amigo comunista. Estamos 100% aliados, duguinista. Estamos 100% aliados nessas. Aí vem ali, ó, Paulo Dupont. No perfil dele, investidor. Farinha Limer. E rapaz, já está até escrevendo como um esquerdista. Mas o Dantas está mentindo? O Dantas está mentindo usando o típico espantalho esquerdista da agenda neoliberal para atacar o liberalismo ou um liberal. O Dantas está mentindo? Tenda, caro ignorante. Não existe o neoliberal e muito menos uma agenda assim. Não existe uma agenda de privatizações. Não existiu. Os neoliberais, então todos aqueles livros são mentira. Não existiu o consenso de Washington. Aqueles arquivos da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, aqueles arquivos da CIA. Não existiu o consenso de Washington. Não existiu o diálogo interamericano. Não existiu nada disso. Tudo fake news. É um conceito fracassado. Neoliberalismo é um conceito fracassado que tentaram emplacar e nunca implantado, porque no fundo é só liberalismo mesmo. Então entendi. Então o FHC foi liberal. Não foi liberal, porque quando é ruim não é liberal, né? Distorceram o Adam Smith. É igual os comunistas, quando o comunismo dá errado em Cuba, quando o comunismo dá errado na Venezuela, quando o comunismo dá errado em todos os lugares, eles falam, não, distorceram Karl Marx. Mas ele não conseguiu explicar onde o Dantas mentiu. Ele não conseguiu apontar por que essa agenda do Zema de vender o Banco do Brasil, a Petrobras, não é uma agenda ultrapassada. Aí vem outro, olha esse. Cláudio, outro duguinista. É duguinista, gente. Se você não é liberal, você é duguinista. Esse aqui no perfil é cristão e conservador. Zema não cedeu a nada. A nada. Ele é de direita? É de direita, olha só. Eu não sei o que é ser de direita mais, né? Mas você vê que direita é um rótulo que te torna superior. Uma pessoa moralmente superior, porque direita, sei lá o que é que significa. Vocês, ou Dantas, chamou de bandido, inclusive. Vocês querem estatal na mão de políticos para que eles roubem bastante. Tem que vender tudo. Pessoal, de verdade, olha para um cara como o Cláudio Dantas. Tu acha que o Cláudio Dantas acordou ontem de manhã e falou, vou aqui defender que não venda a Petrobras e o Banco do Brasil, porque tem que roubar. Tem que deixar para roubar, velho. Eu não sei nem quem são os políticos que o Dantas quer que roube, né? Porque é o ponto de vista que o maluco tá colocando. Será mesmo que as pessoas... Todas as pessoas neste país que enxergam algum problema na venda das estatais, todas, é porque elas querem roubar essa explicação total. Esse daqui é o típico perfil que o Caporeso disse, que quando você aponta problemas do super direitoso, é o Zema que não cede a nada, você está dividindo a direita. Tem o investidor Faria Limer, tão conservador, perfil dele, várias postagens do Silvio Grimaldo, do Nicolas Ferreira. E aí você tem a tia do Zap, Dona Maria Vita Teodoro. Diferente dos outros dois, ela coloca uma notícia, saiu na Globo, um fato concreto, em relação ao assunto que o Cláudio Dantas está abordando. Zema vende hidrelétricas da CEMIG sem referendo popular ou consulta da Assembleia. 4 usinas foram repassadas para âmbar, pertencente ao grupo JF dos Irmãos Batista. E ela pergunta, e ela fala, né? Curiosa em saber quem terá prioridade na doação que o Pão de Queijo Murcho fará do Banco do Brasil e Petrobras. André Esteves e os irmãos pilantras batistas vão se estapear ou serão sócios, né? Isso se a China não chegar primeiro. Quem vocês acham dessas 3 pessoas mais se esforçou para tentar comentar, seja para concordar ou discordar do Cláudio Dantas com base em
informações concretas em fatos. Qual das três pessoas? A dona Maria Vita Teodoro, possivelmente uma bolsonarista. Possivelmente não. Uma tia do Zap bolsonarista. O Nicolaita. O pessoal da Bolsonaro, que agora os Nicolaitas. Tem esse termo na Bíblia. Ou Faria Limer. Qual dos três você escolhe? Óbvio que eu vou ficar com a tia bolsonarista, né? Aí, veja só. Pra falar sobre a tia, eu tô comentando, né, sobre o Ford Júnior. Foi lá no churrasco da família, com vários prints e conversando com todo mundo. A Carlinha comentou sobre isso, mas não sobre o que eu tava falando, mas no contexto geral, ela falou assim, ó, cara, quem traz uma ódio aqui, para quem ainda não entendeu, mostra claramente como o jogo político funciona hoje. Por isso, reforço, leve informações para dentro das suas bolhas, mostrem os fatos, deixem claro quem é quem. O Brasil precisa de consciência, não de narrativas vazias. Você é peça fundamental nessa mudança, não importa se tem 2 seguidores ou milhões. O que importa é furar a bolha, conversar, levar informação no boca a boca. Não basta ser apenas anti-PT. É preciso querer de verdade mudar o rumo do Brasil. Olha, preocupação, a visão, as coisas que a Carla tem. Olha os prints que a dona Maria tá fazendo. Aí, eu disse pra vocês que isso não era pela treta. Não era pela treta. É pra falar de Bolsonaro. Estamos chegando lá depois disso aqui. Ontem, o Rodrigo Constantino, né, escreveu. Plano econômico do Zema, esse plano aí, pode ser criticado, está sendo coordenado por Carlos da Costa, que foi secretário especial de Produtividade e Competitividade no Ministério da Economia de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Conheço o Carlos, economista sério e grande liberal. Bom, o cara ser elogiado pelo Constantino, para mim não presta. Eu já tô mais ou menos nesse ponto da vida, não consigo, sabe, ver como as coisas se encaixam. E aí as pessoas tentam fazer aquela coisa... validação por aproximação, né? Se tá próximo de Bolsonaro é bom, se tá distante é ruim. E aí o pessoal, não, olha, fez parte do governo do Paulo Guedes. Aí, e daí? Só porque ele fez parte da equipe do Paulo Guedes eu tenho que aplaudi-lo? E já tem um tempo que eu falo pra vocês que, bicho, eu olho pro governo Bolsonaro com um olhar crítico pra tentar enxergar onde podia realmente ter sido melhor. Não assim, podia ter feito isso e querer coisas impossíveis. Eu tenho um olhar cada vez mais crítico para a gestão da economia como um todo. Eu vendo depois algumas histórias, olhando para trás, relembrando alguns fatos. Aí ontem eu passei e vi esse comentário do Ale, aqui a gente vai começar a falar bastante do Jair. O Mafinha falou assim no meio, né, e aí depois eles reagem. O Mafinha começa dizendo, pessoal não está entendendo por que está focado nas eleições. Mas a briga que está acontecendo agora é para saber quanto do governo do Flávio Bolsonaro, os banqueiros, liberais, todo esse pessoal cheiroso vai pegar para si. É aquela postagem que a gente comentou ontem. Aí vem um perfil chamado BD7. Essa quer comparar liberais da Faria Lima, progressistas, André Esteves com Paulo Guedes. Nem sabe o que é liberalismo econômico e quer falar algo, só engana eduardista. E vem um Constantino. Essa turma nunca leu um livro na vida. Isso é legal. O banco do Esteves é basicamente, né, um resquício do banco do Guedes. Né? Guedes que lá atrás o pactual. Mas independente disso, eu escrevi o seguinte, né? Nesses anos todos, eu aprendi a olhar criticamente para todos. Isso me fez entender o lado bom e a parte que eu discordo. Quem lembra do Levi, Joaquim Levi no BNDES, que Bolsonaro não queria, falou que não queria, e o Guedes insistiu, porque você me deixou ser ministro, não fazia ministro de governo, bateu o pé, aí Bolsonaro falou, beleza, cara, é seu, agora sim, o lucro vai ser seu, porque foi você que bateu o pé, né, o bônus, mas o ônus também cai na sua conta. E o que aconteceu? Em menos de 6 meses, Guedes precisou demitir o Joaquim Levi e provar que Bolsonaro estava certo.